Bem-vindo ao Desvendando as Escrituras. Nas Escrituras Sagradas, nos deparamos com personagens enigmáticos que despertam mistério e curiosidade em algumas pessoas. Isso ocorre em grande parte devido ao fato de que muitas vezes há apenas breves menções desses indivíduos com poucos detalhes sobre suas vidas, como nomes, idades e curiosidades. No entanto, em algumas tradições judaicas antigas, podemos encontrar informações adicionais sobre personagens como a esposa de Caim. Neste vídeo, exploraremos os mistérios intrigantes em torno da esposa de Caim, revelando sua verdadeira identidade e compartilhando algumas informações fascinantes sobre essa figura enigmática. A Bíblia começa sua narrativa com a criação de todas as coisas, incluindo o primeiro casal, Adão e Eva, que habitavam o Jardim do Éden. Após a criação, eles tiveram filhos e filhas. De acordo com o livro de Gênesis, Caim foi o primogênito de Adão e Eva. No entanto, a narrativa bíblica se destaca para muitos leitores porque Caim cometeu fratricídio, matando seu irmão mais novo, Abel, porque Deus favoreceu o sacrifício de Abel. Isso marcou o início de uma trajetória negativa nos primeiros dias da humanidade. Os descendentes de Caim são parcialmente mencionados, incluindo aqueles que se destacaram na criação de gado nômade, habilidade musical, metalurgia e alguns conhecidos por praticar poligamia e violência. De acordo com a Bíblia, a linhagem de Caim chegou ao fim com o dilúvio nos dias de Noé. O texto bíblico sugere que Caim poderia ter sido morto por seu descendente Lameque, quando menciona o castigo que Lameque enfrentaria. Lameque disse às suas esposas Ada e Zila: "Ouçam a minha voz, vocês mulheres de Lameque. Prestem atenção ao que eu digo. Matei um homem por me ferir, um jovem por me golpear. Se a vingança de Caim é 7 vezes, a de Lameque é 77 vezes. Gênesis capítulo 4, versículo 23 e 24. Uma possível interpretação é que, assim como Caim matou Abel por inveja e foi punido 7 vezes, alguém que matasse Lameque em legítima defesa e mostrasse remorso seria punido 77 vezes, destacando a diferença entre os casos e enfatizando a justiça de Deus em seu julgamento. Após ser expulso da presença de Deus, Caim foi para a terra de Nod. A terra de Nod é mencionada no livro de Gênesis na Bíblia hebraica, sendo o lugar para onde Caim foi exilado por Deus após assassinar seu irmão Abel. A narrativa bíblica não fornece muitos detalhes sobre a terra de Nod, mas é frequentemente vista como um lugar de errância e falta de moradia, onde Caim vagou como um fugitivo após o assassinato de Abel. Neste episódio significativo da tradição religiosa, Caim encontrou uma esposa na terra de Nod, e eles tiveram filhos. O primeiro filho de Caim mencionado nas Escrituras foi chamado Enoque. Caim não apenas continuou sua crueldade em Nod, mas também se envolveu em atividades como violência, roubo e o estabelecimento de pesos e medidas. Ele transformou uma cultura inicialmente inocente em uma sociedade astuta e enganadora. Joséfo afirma ainda que Caim estabeleceu limites de propriedade e construiu uma cidade fortificada em Nod. Essa descrição expandida da vida de Caim na terra de Nod destaca seu papel como pioneiro na construção de uma sociedade mais complexa e estruturada, mas também destaca sua propensão à violência e exploração. Essas narrativas, encontradas tanto na Bíblia quanto nos escritos de historiadores como Joséfo, contribuem para a compreensão da mitologia na história religiosa. A narrativa bíblica inicial pode ser perplexa devido a questões sobre a origem da esposa de Caim e outros detalhes, mas faz parte de antigas histórias que explicam a origem da humanidade de acordo com a tradição religiosa. É importante observar que o Enoque mencionado aqui não deve ser confundido com o Enoque da linhagem de Sete, que se sabe ter sido transladado ao céu enquanto ainda estava vivo.
O Enoque em questão pertence à linhagem de Caim, sendo o primogênito de Caim, mencionado na Bíblia em Gênesis, capítulo 4, versículo 17 e 18. Enoque é lembrado apenas como o filho de Caim e o filho da esposa de Caim. No entanto, a Bíblia não fornece muitos detalhes adicionais sobre sua vida, personalidade ou realizações, tornando sua história relativamente obscura em comparação com outras figuras como Adão, Eva, Caim e Abel. Muitas pessoas se perguntam sobre a identidade da mulher com quem Caim teve um relacionamento e se casou, pois, de acordo com o texto bíblico, após deixar o Jardim do Éden, havia apenas Caim, seu falecido irmão Abel, Adão e Eva no mundo. Portanto, para entender essa questão, é necessário estar familiarizado com a linguagem bíblica, que é antiga e arcaica, e ter algum conhecimento das línguas hebraica e aramaica. Essas línguas desempenham um papel significativo no Antigo Testamento, sendo usadas e escritas pelos autores das Escrituras antigas. Conhecer essas línguas ajuda a esclarecer aspectos da narrativa bíblica e a compreender melhor as histórias e personagens envolvidos. É essencial esclarecer que a linguagem bíblica, especialmente no hebraico e aramaico originais, difere consideravelmente da linguagem moderna cotidiana. Quando a Bíblia menciona que alguém conheceu uma mulher, refere-se à intimidade conjugal entre um homem e uma mulher, não simplesmente a um encontro casual ou conhecimento superficial. Quanto à terra de Nod, é importante entender que esse nome não se refere a uma pessoa, mas sim a um local. Algumas concepções equivocadas surgem quando as pessoas não têm conhecimento das línguas hebraica e aramaica, levando-as a acreditar que havia outros humanos além de Adão e Eva no início. Nod, em hebraico, significa errante ou vagabundo, indicando que Caim se tornou um andarilho ou vagabundo no mundo. Mas não é o nome de uma pessoa que habitava lá. Portanto, compreender a linguagem bíblica e os contextos culturais e linguísticos é crucial para interpretar as Escrituras corretamente e evitar concepções errôneas que podem levar a teorias infundadas. Quanto à esposa de Caim, a mulher que estava ao lado de Caim naquele tempo era uma descendente direta de Adão. Ela pertencia à linhagem das filhas de Adão, pois, de acordo com o texto bíblico, é claro que Adão teve tanto filhos quanto filhas. Essa antiga tradição judaica menciona várias filhas de Adão, reforçando essa ideia. Além disso, Adão teve muitos outros filhos além de Caim e Abel. As filhas de Adão cresceram e, dadas as condições iniciais do mundo, acabaram se casando com seus próprios irmãos. Isso levou à procriação e à multiplicação da humanidade, iniciando a população na Terra. É importante mencionar que surgem dúvidas frequentes sobre a questão da genética em relação a esses casamentos entre irmãos, já que algumas doenças e dificuldades físicas podem surgir de relacionamentos incestuosos, como irmãos se casando entre si, ou até mesmo primos se casando. No entanto, o texto bíblico afirma que naquela época a genética humana era mais saudável e perfeita. Isso ocorre porque Adão, assim como seus filhos e filhas, foi criado de maneira perfeita e, portanto, suas características genéticas eram ideais. Quanto ao nome da esposa de Caim, tradições antigas do livro de Jubileus, que remontam ao século 700 anos antes de Cristo, a designam com o nome Avã. É importante lembrar que o livro de Jubileus é uma obra judaica antiga, com o texto mais antigo, conhecido em uma versão hebraica ancestral. Muitas pessoas na região oriental, incluindo cristãos etíopes e judeus etíopes, Beta Israel, consideram o livro de Jubileus uma fonte de tradições confiáveis, enquanto outros o veem como um livro bíblico, incluindo-o em seu cânone. Dentro desse contexto, Avã é descrita como uma das filhas primogênitas de Adão e Eva, de acordo com o livro de Jubileus. Este livro é notável em sua narrativa,
pois Avan é considerada a primeira filha nascida de Eva, tornando-a a matriarca da linhagem de Caim. O nome Avan, possivelmente de origem suméria, acádia e fenícia, provavelmente se traduz como céu como pai ou pai do céu. Espero que todos tenham aproveitado estas informações. Deixem suas sugestões para outras figuras misteriosas das Escrituras nas quais vocês estejam interessados. E teremos um vídeo sobre isso. Muito obrigado por nos seguir aqui.